Tudo se inicia quando Stephanie e Paola estavam cara a cara, até que Stephanie resolveu romper o clima dizendo que queria deixar o passado para trás. Paola, com aquele jeito firme, disse que não tinha medo de nada. Stephanie então lançou uma pergunta que a deixou inquieta: nem mesmo de um diário íntimo? Paola ficou confusa e quis saber do que ela estava falando. Com um olhar direto, Stephanie comentou que colocar segredos no papel era perigoso demais e ainda quis saber se a cunhada estava nervosa com aquilo. Enquanto isso, em outro quarto da mansão, Vovó Piedade estava preocupada e perguntou a Carlos Daniel se havia alguma notícia sobre Carlinhos. Ele contou que já tinha procurado a polícia, mas que para isso, precisou revelar toda a verdade sobre a troca de identidades. A revelação deixou a vovó visivelmente abalada. Na casa de Lourdes, Paulina estava levando Dona Zenaida para comer alguma coisa. Lourdes, sempre atenta, aproveitou para apresentá-la a Osvaldo. Ele, fingindo um ar de educação, estendeu a mão como se nunca a tivesse visto antes. Paola, ao perceber o olhar insistente de Stephanie, pediu que ela falasse logo o que queria. Stephanie foi direta, queria saber se ela tinha colocado alguma coisa por escrito. Em seguida, avisou que precisava se arrumar para o jantar e se retirou. Paola, assim que ficou sozinha, correu para o quarto e, aflita, abriu a gaveta onde costumava guardar seu diário. Mas ele não estava lá. O desespero tomou conta. De volta à casa de Lourdes, Paulina não quis apertar a mão de Osvaldo, mas manteve a educação e disse que era um prazer conhecê-lo. Dona Zenaida tentou sair, dizendo que preferia ir para o quarto, mas Lourdes insistiu para que ela comesse algo primeiro. Paulina, tentando ajudar, disse que iria até a cozinha buscar algo rápido, mas Osvaldo foi categórico e mandou ela ficar à mesa com eles, dizendo que Zenaida só se acalmava com ela por perto. Na mansão, Paola revirava tudo atrás do diário, falando sozinha e se perguntando o que a usurpadora poderia ter feito com ele. A hipótese de que Paulina o tivesse levado a deixou ainda mais nervosa. Saiu do quarto rapidamente, e ao ver Adelina passando, a chamou em tom autoritário. Enquanto isso, Lourdes tranquilizou Paulina e disse que ela podia ir comer tranquila, que ela mesma cuidaria da mãe. Mas quando Paulina começou a sair, Dona Zenaida a chamou repetidamente, fazendo Osvaldo interferir mais uma vez e insistir para que ela ficasse. Lourdes, então, pediu que ele não se metesse nos assuntos da casa. Paola, ainda tomada pela irritação, perguntou se Adelina estava surda. Adelina respondeu calmamente que não, mas Paola não acreditou e a acusou de fingir. Disse em voz alta que ela era a senhora da casa. Adelina rebateu dizendo que para ela, quem mandava era a vovó Piedade. Paola explodiu, gritando que nem Piedade, nem Stephanie estavam acima dela. Adelina respondeu que entendeu, e Paola perguntou por Carlos Daniel. Ao saber que ele estava com a avó, pediu que Adelina dissesse a ele para ir ao seu quarto depois. Na casa de Lourdes, Osvaldo impôs uma nova regra: a partir daquele momento, Paulina sentaria à mesa com eles. Lourdes, surpresa, não entendeu o motivo, e ele afirmou que era ele quem mandava. Paulina tentou contornar a situação e disse que preferia ficar de pé ao lado de Dona Zenaida. Mas Osvaldo reagiu, ameaçando sair da mesa se ela não sentasse. De volta à mansão, Carlos Daniel encontrou Adelina no quarto. Ela confirmou que Paola havia brigado com ela, mas pediu que ele não se preocupasse. Disse que não deu importância para os ataques da patroa, mas avisou que ela queria falar com ele. Osvaldo se levantou da mesa e repetiu que sairia se Paulina não obedecesse. Lourdes, sem opções,
pediu que a moça sentasse. Paulina, mesmo contrariada, acabou cedendo. Osvaldo então comentou que Dona Zenaida estava nervosa e sugeriu adiantar o jantar. Paulina aproveitou o momento para falar algo do coração, disse que o amor de uma mãe era o que realmente valia na vida. Osvaldo concordou com ela. Pouco depois, Carlos Daniel estava ao telefone com Rodrigo. Contou que Paola o havia chamado ao quarto. Rodrigo disse que ele deveria ir e tentar arrancar alguma informação dela. Carlos desabafou, dizendo que não aguentava mais ver Paola se contradizer e fingir que nada aconteceu depois. Mas o irmão o incentivou a se manter firme. Ele concordou, e respirando fundo, foi até o quarto. Enquanto isso, Dona Zenaida repetia que queria ir embora. Lourdes pediu que Paulina a levasse ao quarto. Ao se levantar, Osvaldo agradeceu a Paulina por ter aceitado ficar na mesa. Disse ainda que ela não precisava mais usar uniforme. A atitude dele irritou Lourdes profundamente. No quarto, Paola queria saber por que Carlos Daniel estava tão distante. Ele foi direto, disse que ela mesma havia destruído o casamento deles. Ela prometeu que mudaria tudo, mas ele deixou claro que era tarde demais. Paola tentou usar o argumento de que ela conseguiu dinheiro para a fábrica, e Carlos disse que sabia disso. Então ela pediu uma parte do dinheiro para renovar o guarda-roupa. Carlos recusou, lembrando que aquele dinheiro era da empresa. Paola ficou revoltada e falou que se ele não desse, buscaria em outro lugar. Ele, frio, respondeu que ela podia fazer isso quando quisesse. No outro ambiente, Lourdes não aguentou e enfrentou Osvaldo. Disse que ele a expôs e que Paulina agora percebia que ela não tinha autoridade na casa. Osvaldo rebateu que mesmo que Lourdes tivesse bancado a casa com dinheiro, quem mandava era ele. E sem paciência, mandou a mulher dormir em outro quarto. Na escada, Lalinha comentou com Adelina que ouviu a briga entre ela e Paola. Adelina, desconfiada, quis saber o que Lalinha havia dito para a patroa. A menina ficou em silêncio, sem coragem de responder. No quarto, Paola não se conformava com a frieza de Carlos Daniel. Perguntou por que ele a tratava daquela forma, e ele explicou que tudo começou há 1 ano, quando ela começou a mudar. Disse que apesar das boas atitudes que ela teve, se ela quisesse dinheiro, que usasse o próprio. Da empresa ela não veria mais nada. Ele saiu, deixando Paola furiosa. Lalinha tentou se defender dizendo que não contou nada para Paola. Adelina avisou que esperava que fosse verdade, porque todos sabiam da verdade, menos a própria Paola. E se ela descobrisse, seria culpa de Lalinha. A jovem, assustada, perguntou por que ela dizia aquilo. Adelina respondeu que Lalinha era a única capaz de trair a família Bracho, e que se a verdade viesse à tona, Paola seria expulsa, e Lalinha iria junto. Carlos Daniel conversava com Rodrigo ao telefone. Com um tom tenso, contou que Paola o pressionou pedindo dinheiro, jogando na cara dele que foi quem conseguiu os 2 milhões para salvar a empresa. Em seguida, confessou que estava cada vez mais perto de revelar que já sabia de toda a verdade sobre a farsa que ela tinha armado. Na manhã seguinte, Paola chamou Lalinha e disse que precisava da ajuda dela com algumas tarefas. Comentou que queria separar umas roupas do seu guarda-roupa para dar de presente. Lalinha concordou e foi entregar umas flores para outra funcionária. Logo voltou, chamando Paola para ir até o quarto escolher as peças. Enquanto isso, na casa de Rodrigo, ele comentava com Patrícia que Carlos Daniel já havia feito a denúncia.
Disse que vovó Piedade achava que Carlinhos não estava com Paulina, mas ele tinha certeza de que sim. Afirmou que Paulina era uma delinquente. Patrícia não concordava. Para ela, Paulina sempre foi bondosa e digna. Só não entendia por que ela não esperou o retorno de Paola para contar tudo. No quarto, Paola começou a mostrar alguns vestidos a Lalinha e disse que também queria dar um pouco de dinheiro. Mas fez um pedido, queria sinceridade. Prometeu que, se alguém tentasse demiti-la, a levaria junto. Lalinha disse que podia perguntar o que quisesse. Paola então quis saber se estavam desconfiando dela. Lalinha respondeu que Paola já estava completamente exposta. Aquelas palavras fizeram Paola se virar bruscamente. Ela quis saber o que isso significava. Lalinha explicou que disseram que Carlinhos estava num colégio interno, mas era mentira. Paola arregalou os olhos e exigiu saber onde o menino estava. Lalinha contou que ele havia sumido. Paola ficou impaciente e pediu que Lalinha dissesse tudo o que sabia. A funcionária revelou que todos já tinham descoberto que ela colocou outra mulher para se passar por ela, e que estavam esperando o momento em que as duas se encontrassem para resgatar o menino. Tomada pela fúria, Paola não se conteve. Jurou que Paulina iria apodrecer na cadeia, e que ela iria junto. Depois, murmurou uma maldição. Em outro canto da cidade, Isabel falava com Carlinhos. Disse que a família dele precisava aparecer logo. Antônia, impaciente, acusava a irmã de não fazer nada para isso acontecer. Disse que Isabel deveria levá-lo à polícia. Isabel foi firme e respondeu que isso não faria. Antônia a provocou, dizendo que ela estava agindo como se o menino fosse seu neto. Carlinhos, sorrindo, disse que era mesmo. Isabel riu e falou que a avó dele devia ser muito elegante. O menino prometeu que quando tivesse dinheiro, compraria roupas bonitas para ela. Na mansão, Lalinha aconselhava Paola a tentar conversar com Paulina. Mas Paola dizia que nem sabia onde ela estava. Garantiu que jamais colocaria o menino em risco, porque isso podia acabar em denúncia. Então, comentou que agora entendia o comportamento estranho de Carlos Daniel. Quis saber se Lalinha sabia algo sobre seu diário. A moça hesitou, mas disse que Stephanie estava com ele e chegou até a rasgar algumas páginas. Lalinha perguntou o que ela faria agora. Disse que ainda precisava pensar. Sozinha em seu quarto, Paola refletia. Tinha certeza de que estava numa armadilha e precisava escapar o quanto antes. Decidiu que o melhor seria sair da mansão e viajar com Douglas Maldonado, assumindo sua identidade de Paola Bracho até que ele descobrisse que na verdade, ela era Noélia. Pegou papel e caneta e escreveu uma carta. Logo depois, Lalinha entrou no quarto. Paola pediu que ela entregasse aquele envelope para Pedro, para que ele levasse até Douglas. Lalinha saiu apressada para cumprir a ordem. Falando sozinha, Paola dizia que não deixaria a família acabar com os seus planos. Antes que isso acontecesse, iria embora. Deixou o quarto decidida. Encontrou Lalinha no corredor e perguntou onde estava seu marido. Ao saber que Carlos Daniel estava no escritório, Paola disse que iria até lá. Na mesma hora, Carlos falava com Rodrigo ao telefone, dizendo que estava em casa justamente para vigiá-la. Assim que Paola entrou no cômodo, ele desligou rapidamente. Quis saber o que ela queria. Ela respondeu que só queria conversar. Enquanto isso, Pedro fazia o que lhe foi pedido. Entregou a carta a Braulio, que a repassou ao patrão. Douglas Maldonado abriu o envelope,
leu com atenção e sorriu satisfeito. Comentou que Paola estava completamente em suas mãos. Carlos Daniel disse a Paola que ela precisava ir até a fábrica, mas ela retrucou que estava cansada de lidar com aquilo. Mudou de assunto e pediu para visitar Carlinhos no colégio. Carlos disse que não era o momento certo, pois o menino poderia querer ir embora, e eles tinham trabalho. Paola concordou em ir à empresa, mas exigiu vê-lo à tarde. Douglas continuava lendo a carta. Nela, Paola agradecia pelo almoço e dizia que estava certa de que os dois tinham um futuro promissor, exatamente como sempre sonharam. Na mansão, após o dia de trabalho, Carlos Daniel avisou a Paola que não poderia levá-la para ver Carlinhos. Ela insistiu e pediu o endereço para ir sozinha, mas ele negou. Disse que no fim de semana ele mesmo a levaria. Paola olhou fixamente e declarou que ele estava escondendo algo. Garantiu que descobriria. Preocupado, Carlos Daniel foi até o quarto de vovó Piedade. Disse que acreditava que Paola já suspeitava de tudo, pois andava dizendo coisas estranhas. Vovó pensou por um instante e disse que talvez Lalinha tivesse contado alguma coisa. Sempre foi muito próxima de Paola, e ela costumava comprar o silêncio da moça com presentes. Mais tarde, Carlos Daniel foi até a fábrica. Encontrou Verônica e de repente, a puxou para um beijo. No exato momento, Leda entrou e viu a cena. Em outro lugar da cidade, Paulina conversava com Brígida. Disse que precisava levar Dona Zenaida ao hospital e pediu que chamasse o motorista. Nesse instante, Osvaldo apareceu dizendo que precisava falar com ela. Na fábrica, Verônica voltou para sua sala. Logo em seguida, Leda entrou atrás dela, trancou a porta e partiu para cima. Chamou Verônica de falsa e lhe deu um tapa no rosto. Verônica não deixou barato e revidou. Paulina tentou se afastar de Osvaldo, dizendo que não queria conversar. Estava preocupada com a presença da esposa dele. Osvaldo garantiu que Lourdes não estava em casa. Disse que havia pensado nela durante todo o tempo em que estiveram separados. Sem aviso, puxou Paulina e tentou beijá-la à força. Paulina lutou para se soltar, gritou, mas ele ignorou completamente. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.